Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso caminhar intelectual nesta metodologia. O assunto de hoje será sobre a teoria da transição demográfica. Nos vídeos anteriores, nós vimos a dinâmica populacional, nós vimos as teorias populacionais, nós vimos os conceitos demográficos e agora quero tratar com você sobre a teoria da transição demográfica. Faça aí as suas observações, seus escritos, seus apontamentos, qualquer novidade, pesquisem. Queridos, anotem aí, E por que é importante conhecer a dinâmica populacional, Para que as políticas públicas sejam melhores elaboradas, sejam melhores planejadas para que a qualidade de vida da população ela seja sempre melhorada, Sobre a teoria da transição demográfica, o que é isso? O que é a transição demográfica? Coloque aí como título, transição demográfica. O que é a transição demográfica? A transição demográfica ela é o processo de diminuição das taxas de mortalidade e natalidade. A primeira, a taxa de mortalidade, ela diminui mais rápido do que a segunda, provocando um período de aumento do crescimento vegetativo e, portanto, de grande acréscimo populacional. Então, se a taxa de mortalidade ela diminui mais rápido, consequentemente, provoca um período de aumento do crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, eu abordei com vocês. Como é que eu faço essa continha, professor? Como é que eu sei quando o crescimento vegetativo é positivo, é negativo ou é nulo? É só você pegar número de natalidade menos de mortalidade. Aí você vai chegar ao número positivo, negativo ou nulo. A expressão, essa expressão transição demográfica é utilizada em demografia. Eu já disse a vocês, eu refresco a memória, o que é demografia? É a ciência que estuda a dinâmica populacional em todas as suas características. Então, a transição demográfica ela ajuda a entender ao mesmo tempo os dois fenômenos, a taxa de mortalidade e a de natalidade. E outras taxas mais, ajuda a entender expectativa e esperança de vida, ajuda a entender taxa de fecundidade, ajuda a entender crescimento vegetativo, ajuda a entender por que ocorre uma população absoluta, uma população total, por que ocorre mais num país e menos no outro. Então, queridos, a teoria da transição demográfica, ela provém de estudos iniciados pelo demógrafo estadunidense conhecido como Thompson, Wiley Thompson, no ano de 1929. E só que esta teoria de transição demográfica, ela mais do que nunca, ela está vigente nos tempos contemporâneos. Thompson observou as mudanças, ou a transição das taxas de natalidade e mortalidade que as sociedades industrializadas tinham experimentado nos últimos 200 anos. De acordo com as observações de Thompson, ele expôs a teoria da transição demográfica, segundo a qual uma sociedade pré-industrial ela passa por 4 fases, ou também denominada de estágios, fases ou estágios, antes de se consolidar como sociedade plenamente pós-industrial. Aí, anote aí, as 4 fases ou os 4 estágios, do processo de evolução populacional. A primeira fase, ou estágio, é a natalidade, Porque a natalidade se dá de forma descontrolada na primeira fase. A natalidade se dá de forma descontrolada. Porém, ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade, por diversos fatores, seja ele conflito bélico,
né? Crises, epidemias, baixas condições sanitárias básicas e pouca higiene. Ela também apresenta índices altíssimos, resultando em acréscimo populacional muito pequeno. Então, nesta primeira fase ou estágio, repito, né, a natalidade ela se dá de forma descontrolada. Porém, ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade, por diversos fatores, também apresenta índices altíssimos, resultando em acréscimo populacional muito pequeno, né? E citei aí os fatores, né, que favorecem para que a taxa de natalidade seja, né, se dê de forma descontrolada. No estágio 2, ou na fase 2, os índices de mortalidade eles iniciam decréscimo. Ou seja, né, é motivado por vários fatores, entre eles melhora nas condições sanitárias, evolução da medicina e urbanização. Gostaria que você pesquisasse aí sobre a revolução médico-sanitária, né, que contribuiu diretamente, né, para que a fase 2 fosse passada, né, ultrapassada, fosse avançada. Então, na fase 2, os índices de mortalidade eles iniciam um decréscimo, né? Eles começam a cair, os índices de mortalidade, motivado por alguns fatores, né? A melhoria das condições sanitárias, né? Os investimentos em saneamento básico, a evolução da medicina e o processo de urbanização, né? Esses fatores eles aumentam a expectativa ou a esperança de vida. Mas os índices de natalidade não acompanham esse acréscimo e causam rápido crescimento populacional. Então, fase 2 foi essa. E a fase 3, como é que ocorre? Na fase 3, ocorre queda na taxa de natalidade graças ao acesso a métodos anticoncepcionais, né, que os neomalthusianos pregam, né? Então, ocorre a queda na taxa de natalidade graças ao acesso a métodos anticoncepcionais. Um outro fator muito importante também, graças à entrada da mulher no mercado de trabalho e graças à educação, né, que a teoria reformista prega lá, vocês lembram do vídeo passado. O acesso à educação, né, provoca melhorias em vários segmentos, né, em vários indicadores. Então, o acesso à educação que difunde, né, o planejamento familiar também contribui para essa queda da taxa de natalidade na fase 3. E o resultado dessa queda da taxa de natalidade é a desaceleração do crescimento vegetativo, ok? Essa é a fase 3, hein? E a fase 4, ou o estágio 4, ocorre quando os índices de natalidade e mortalidade eles voltam a se estabilizar e propiciam um crescimento populacional novamente pequeno. Porém, quando a taxa de natalidade cai a índices inferiores à taxa de mortalidade, ocorre um crescimento vegetativo negativo e, consequentemente, o envelhecimento da população, né? E se a população envelhece, existe a preocupação, né, dos governos, existe a preocupação do poder executivo, né, de fazer a adequação, né, da sua previdência. É importante saber também que a transição, né, essa conceituação de transição demográfica, ela ocorre diferentemente, né, nos países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos, ok? Porque, nos países, a transição demográfica nos países pobres, elas ocorrem de maneira um pouco mais lenta, né? Ela é lenta e gradual.
Nos países desenvolvidos, ela ocorre de forma mais rápida, né? De forma mais rápida, de forma mais acelerada, até por conta dos avanços, por conta dos acessos que são mais facilitados, né? Os avanços na área de medicina, os hábitos de higiene individual e pública, que nos países desenvolvidos são melhores, né? A redução da mortalidade infantil, crescimento econômico, acesso aos métodos anticoncepcionais, dos métodos contraceptivos. Então, nos países desenvolvidos existe toda uma bagagem, né, de melhoria no que diz respeito ao acesso à informação e a vários outros mecanismos para contribuir para que a transição demográfica ocorra, né, de forma mais rápida. E nos países, né, mais pobres, as taxas de mortalidade elas começaram a cair nos países pobres somente a partir da segunda metade do século XX. Então, nos países subdesenvolvidos, né, a difusão de novos medicamentos, a vacinação em massa, o controle crescente das epidemias, né, epidemias como difteria, tifo, malária, principalmente, chegaram finalmente, né, e a maior parte das regiões dos países pobres. E deflagraram aí uma revolução médico-sanitária que eu pedi para que vocês pesquisassem, né? Essa revolução médico-sanitária contribuiu de forma considerável, né, na redução, na transição demográfica dos países subdesenvolvidos. Então, a queda de mortalidade ela provocou grande crescimento demográfico, que ficou conhecido como explosão demográfica. Gostaria que vocês pesquisassem também o termo baby boom, baby boomer. O aumento populacional foi numericamente superior ao crescimento ocorrido no século XIX na Europa. Em alguns países da África subsaariana, por exemplo, a população chegou a aumentar 20 vezes na segunda metade do século XX. Então vejam bem que o acesso, quando ocorre aí o processo de transição demográfica nos países subdesenvolvidos, ocorre de forma rápida quando a revolução médico-sanitária se dá nos países subdesenvolvidos, ocorre aí um processo de transição demográfica de forma rápida, de forma acelerada. Por quê? Porque a queda de mortalidade caiu, né? Eles começaram a se reproduzirem, né, de forma maciça e, olhem, verificaram esse dado aí, que em alguns países da África subsaariana, a África subsaariana é aquela África, é a parte da África que fica ao sul do deserto do Saara. Se você olhar o mapa da África, né, tem aqui o mapa da África, mapa da África aqui, a sul do deserto do Saara, tudo daqui para baixo, é considerado África subsaariana, ok? Então, em alguns países da África subsaariana, a população chegou a aumentar 20 vezes, né, na segunda metade do século XX. É um processo, né, muito acelerado, muito rápido. Então, nobres, pesquise sobre Baby Boomer, né? Pesquise mais sobre Revolução Médico-Sanitária e anotou aí sobre as 4 fases ou estágios do processo, né, de transição demográfica? Um grande abraço, até a próxima, hein?